no nossa, nesse império da intimidade, né, nós vivemos, eu diria, quase que uma tortura da intimidade. É claro que para cada um de nós, muitas vezes a intimidade é de fato, né, um lugar protetor, um lugar acolhedor, mas nisso acho que a Ana Arendt tem razão, né, a intimidade dos outros é uma chatura. Em alguma medida, quem inventou o voto de cabresto não fomos nós, foram os gregos. Mas eu gostaria de começar explicando um pouco o título que eu dei a esse nosso encontro dessa noite, as motivações desse, enfim, né, dessa escolha. O bem público, né, e a vida privada, por isso eu queria um pouco nos situar no momento que nós vivemos, sobretudo nas sociedades industriais e nas grandes cidades, como é o nosso caso, em relação a um dilema. Né, o dilema, de um lado, da ação política, né, do desejo, né, enfim, de fazer alguma coisa, vamos dizer assim, né, em relação à nossa cidade, ao nosso país, enfim, ao meio no qual nós vivemos, e do outro lado, essa tendência, e eu diria quase essa tentação que nós todos temos, né, de nos refugiarmos dentro de casa. E quando eu falo refugiarmos dentro de casa, eu estou entendendo isso, enfim, da maneira como nós vivemos hoje, que é um refúgio contra o mundo, né? Quantos de nós não entende a casa como um refúgio, né, enfim, contra a cidade? Né, a cidade lá fora, e isso gerou comportamentos cada vez mais, às vezes, obsessivos em relação à intimidade, em relação a esse espaço da casa, né, há uma certa sacralização desse espaço, né, e, de certa maneira, nossas sociedades nos prepararam para vivenciar esse antagonismo entre o mundo da cidade, o mundo público e a casa. Eu queria, então, conversar um pouco com vocês essa noite sobre esse antagonismo. Me parece que esse é um debate plenamente ancorado no século XXI. Né? É um debate que nós, de certa maneira, já estamos acostumados, né, viver como contradição a relação da casa, da vida privada, com o mundo público. Né? E o que eu gostaria, então, é de tomar esses dois momentos, digamos assim, né, com a sua faceta mais radical, até porque eu acho que, às vezes, né, é uma forma de abordar um fenômeno social, é uma maneira de abordar um fenômeno social, radicalizar, tomá-lo pelo seu extremo, né, não porque cada um de nós aqui, né, esteja prisioneiro desse extremo, mas o que eu vou tentar ver é que, de uma certa maneira, nós vivemos, né, na atração desses dois polos. Então, são dois polos, né, eu vou copiar aqui um sociólogo que eu gosto muito, que é o Norberto Elias. Ele fala de uma balança. Ele fala de uma balança entre dois momentos, o momento do eu e o momento do nós. E ele diz, enfim, né, que essa balança é o que determina, de certa maneira, a forma como nós nos portamos em sociedade. Quer dizer, qual que é o ponto que eu acho interessante? O polo do qual nós partimos, uma boa parte da história do Ocidente se concentra nele, é o polo da afirmação do nós. Algumas sociedades até hoje desconhecem, de alguma maneira, essa inflexão em direção à intimidade. E para tomar a história do Ocidente em particular, quer dizer, o mundo antigo desconhecia essa inflexão em torno, né, do polo do eu. O mundo antigo, ele tinha como referência principal na vida de uma pessoa, né, a referência do nós. A referência do nós, para tomar o exemplo mais clássico, mais, enfim, tradicional da Grécia Antiga, de Roma, o polo da cidade. Quer dizer, o que nós estamos, quando eu estou falando de uma balança do quê? Né? Balança de constituição da identidade. Uma boa parte da nossa história nos levou a responder essa pergunta do quem sou eu, ou seja, a pergunta sobre a nossa identidade, em primeiro lugar, nos referindo à cidade. Eu sou ateniense, eu sou brasileiro, enfim, essa é uma tendência, e nós sabemos que é uma tendência que serve muitas vezes até mesmo para nos livrar de um certo incômodo existencial. A resposta a partir do polo nós, muitas das vezes é uma resposta que permite, digamos assim, que nós saiamos do dilema, né, mais íntimo, mais pessoal, para nos refugiarmos no polo do nós. Qual que é o problema com esse polo? É que
a gente tem que tomar um certo cuidado, porque alguns, e mesmo historiadores e filósofos, costumam às vezes apresentar o mundo grego, né, em particular Atenas, como, enfim, uma sociedade quase miraculosa, na qual os homens levantavam de manhã, não tratavam muito bem suas esposas, né, iam, enfim, para a praça pública, e todos, como seres racionais, né, conhecedores de filosofia e outras coisas, discutiam racionalmente sobre as necessidades da cidade. Bom, um mais perto da gente, um dos grandes responsáveis por essa imagem da Grécia foi Hegel, que falava da bela totalidade, mas é preciso dizer que Hegel fez muita coisa boa, mas nesse particular se equivocou completamente. Essa descrição é a descrição, né, não sei do que, certamente não é do mundo romano, aí de jeito nenhum, né? Roma era uma grande, né, e saudável bagunça, né, e Atenas era uma grande e saudável bagunça. Essa ideia de uma cidade antiga que produziam esse polo do nós como uma espécie de totalidade, né, vamos dizer assim, encurtando a conversa, é falsa. Os arqueólogos, né, descobriram, por exemplo, isso é uma coisa, né, interessantíssima, que nós, por exemplo, temos muita vergonha do voto cabresto, né? Em alguma medida, quem inventou o voto cabresto não fomos nós, foram os gregos, né? Foram descobertas, né, arqueológicas que mostraram que muitas das tabletinhos de votação, né, enfim, das assembleias, tinham todas a mesma letra, né? O que quer dizer, com muita clareza, que as pessoas iam votar com o voto já comprado, talvez seja uma palavra, né, forte demais, mas com voto, digamos, determinado de antemão, né? Isso não diminui a vida grega, né? Isso, na verdade, a torna mais perto de nós, porque a gente fica imaginando uma democracia grega, uma vida grega, homens gregos maravilhosos, bonitos, né, mulheres bonitas, mas oprimidas, é preciso dizer, né, e que conseguiam agir na cena pública com total clareza da sua própria identidade. Quer dizer, eu acho que o que a arqueologia nos ajudou, isso é uma imagem falsa. A Grécia era uma sociedade democrática, com várias limitações, inclusive, das exclusões e coisas do gênero, e mais, ela produzia essa imagem, essa identidade, assim como homens e mulheres produzem imagens e identidades, né, vivendo intensamente conflitos, lutando por interesses, falsificando muitas vezes, né, votações e por aí vai. Então, reparem, outro mito que nós temos que tomar cuidado é quando nós falamos, por exemplo, do individualismo como, enfim, um fruto da modernidade, o indivíduo como um fruto da modernidade. Falando desse jeito, está correto. Quer dizer, o individualismo, isso, né, a marca do nosso tempo, que será certamente a marca do nosso século XXI, foi produzido a partir, enfim, né, de parâmetros modernos, surge sim com a modernidade, com o capitalismo, né? Mas o equívoco que nós cometemos é que transformar, né, a pessoa grega ou pessoa romana, né, em alguém, né, destituído de angústias pessoais, destituídos dessa riqueza de uma interrogação pessoal. Quer dizer, o polo nós não é isso. O polo nós, isso, né, que eu estou usando a palavra, né, o polo do coletivo, o polo da cidade, né, do qual fala Norbert Elias, é simplesmente como eu resolvo, em última instância, essa pergunta do quem sou eu. A ideia, portanto, que não havia, ou que o grego, digamos assim, aí no caso, né, as mulheres estavam condenadas a um limbo, porque só os homens participavam da cidade, portanto, só eles teriam identidade. Eu não sei muito bem qual seria a vida, se nós levássemos a sério essa hipótese, qual seria a vida mental de uma mulher, né? Ou seja, essa é uma péssima descrição. O fato é, a pergunta quem sou eu era respondida em primeiro lugar, sou um ateniense, sou um cidadão de Roma. Disso não decorre que a vida psicológica, né, certamente era diferente, mas não decorre que a vida psicológica fosse menos rica e tivesse menos acentos, sofrimentos, angústias e prazeres também, né, no polo do eu. O fato é só isso, quer dizer, essas sociedades respondiam à pergunta da identidade, né, inclinando a balança para o polo do nós. Então, esse é um primeiro fator que é preciso a gente prestar atenção, e prestar atenção também que não existe algo como isso, essa balança da qual eu estou falando, fora da história. Sempre a resposta é na história. Então, por isso, há sempre uma particularidade nessa resposta, né? Ou seja, essa identidade é sempre uma identidade histórica, é sempre vivida como história, e nunca
né, fora do tempo, né? Por daí que a nostalgia do Polo Nós não nos ajudará no século XXI, né? Nos ajudará em nada a nostalgia, né, digamos, da bela totalidade. Nós podemos gostar, enfim, né, da filosofia grega, podemos amar os filósofos gregos, né? Nesse particular, a nossa identidade nos será conferida e será produzida pela nossa presença, necessariamente, né, no século XXI, num país chamado Brasil, com todas as suas peculiaridades, né? Ocorre que uma das peculiaridades do nosso tempo é justamente a inversão desse paradigma. A inversão desse paradigma que cada vez mais inclinou essa balança, né, para o polo do eu. Quer dizer, a modernidade produziu a ideia do indivíduo, produziu essa ideia de um indivíduo autorreflexionante que encontra, né, e aí, de fato, Descartes, né, está na raiz disso, essa ideia de que eu encontro um fundamento para o meu conhecimento, no caso em Descartes, mas em mim mesmo, né, que eu posso, né, dizer a mim mesmo que eu existo porque, enfim, eu né, mergulho em mim mesmo e encontro essa resposta, né, e nós acreditamos que eu posso virar essa balança, né, fazer pender essa balança e simplesmente tratar, né, do polo do nós como um polo objetivo, sim, mas que não me diz respeito. É que nosso olhar vai aos poucos parando de pousar no outro. O outro vai desaparecendo como algo que constitui a minha identidade, como algo que me permite, de fato, estar no mundo. Aquele cálculo cartesiano do código, que servia, na verdade, originalmente para fundar o conhecimento, quer dizer, como eu posso conhecer as coisas, né, numa outra linguagem, como eu posso ter ciência e ter certeza que a ciência é certa, vai aos poucos, né, tomando uma outra configuração, é como eu posso ter certeza de que eu existo e que a vida minha pessoal, né, maneira como meu mundo pessoal se constitui, existe, né? E a aposta, eu não preciso do outro para que esse meu mundo exista. Quanto mais eu conseguir traçar as minhas redes de intimidade, quanto mais sofisticadas elas forem, menos eu precisarei que essas redes de intimidade, que meus prazeres, né, que os meus pequenos objetos, sejam legitimados pelo olhar do outro, né? Repare, a casa, até muito pouco tempo, era, enfim, muitas vezes até construída escandalosamente para ser vista pelos visitantes. Hoje é comum que nós tenhamos amigos, né, que frequentemos amigos, às vezes durante anos, sem que saibamos como é a casa dele, né? Isso tem um sociólogo americano que vê a chamada tirania da intimidade. Quer dizer, nós vamos nos concentrando, o Richard Sennett fala, nós vamos nos concentrando de tal maneira no polo do eu, que a intimidade passa a governar, não apenas aquilo que é, claro, próprio da intimidade, né, mas ela vai possuindo o próprio mundo público. E aí nós temos essa experiência, que eu confesso que eu tenho dificuldade, enfim, eu sou um pouco conservador nesse aspecto, eu não consigo, enfim, achar muita graça, por exemplo, nesse tipo de programa de exposição da intimidade, tipo Big Brother e outros. Já tentei ver uma ou outra vez, mas, enfim, não consegui de fato, confesso que não consegui. Tem colegas que até já fizeram reflexões certamente muito mais interessantes do que isso que eu estou dizendo para vocês, mas não consegui entender, né? Por que, então, já que é assim, eu vou renunciar à minha intimidade, onde estão as coisas de que eu gosto, os meus livros, os meus discos, enfim, meus amigos, para viver, enfim, a intimidade de pessoas que, convenhamos, né, não tem muito a oferecer em muitos pontos, né? A não ser o desejo, né, avassalador, né, enfim, dessa coisa que chama fama, né, e que veio a substituir no mundo nosso, e isso é um sintoma interessante, aquilo que no mundo romano era a glória, né? E qual que é a diferença aí? Porque muitas vezes a gente encontra relatos dos romanos, essa coisa, né, espetacular, que era a transformação de um general em Deus, ou melhor, do imperador em Deus, enfim, né, o triunfo de um general, né? E era uma coisa que para nós, enfim, era estranha, porque se resumia muitas vezes ao percurso desse general a cavalo pelas ruas de Roma, né? Isso que era a glória, né? E isso o fazia imortal,
E a gente mistura tudo, porque fazia imortal, não o fazia eterno. Porque a imortalidade é uma categoria que no mundo antigo designa a proximidade com os deuses. Só que os deuses greco-romanos eram imortais, eles não eram eternos como o Deus judaico-cristão, né? E eram bagunceiros como homens, né? Por isso, não havia nenhum grande escândalo em que nós nos tornássemos gloriosos, imortais, né? Por quê? Porque o que tornava imortal alguém era um feito que necessariamente era um feito perpetrado no mundo público. E é por isso que a glória exigia o triunfo, exigia que ele fosse visto. Que graça tem ganhar tantas batalhas e depois não ser visto como vencedor, né? A glória necessariamente passa, né, pelo olhar do outro. Ninguém é glorioso por si mesmo. Daí que os generais não tinham nenhuma necessidade, aliás, não ia adiantar de nada, da exposição da intimidade ou da própria personalidade, porque a imortalidade lhes era acordada por feitos, por batalhas ganhas, enfim, por ações feitas, e não porque eles, enfim, achavam isso ou achavam aquilo, né? Nesse império da intimidade, né, nós vivemos, eu diria, quase que uma tortura da intimidade, né? É claro que para cada um de nós, muitas vezes a intimidade é de fato, né, um lugar protetor, um lugar acolhedor, mas, e nisso acho que a Ana Arendt tem razão, né, a intimidade dos outros é uma chatura, né? E o fato é que nós passamos a viver cada vez mais como se isso fosse substancializado, como se isso fosse de fato a nossa essência, na ausência de uma essência exterior a nós, né? E aí vem a fama, né? A fama é, né, essa exposição total do eu, esse total conhecimento do eu, sem que a ele tenha que ser associado nenhum feito. A fama, nesse sentido, ela é totalmente vazia. Em que sentido? Se você pode ser perfeitamente famoso sem ter feito absolutamente nada. O problema, gente, desse mergulho na intimidade é que ele, da mesma forma como na Grécia Antiga, o polo do nós certamente repercutia violentamente na casa, comandava relações muitas vezes injustas entre os sexos e coisas do gênero, né? Essa hipertrofia da intimidade comanda relações no público. Passa a ver o público a imagem do privado, né? Olha o mundo como se fosse a casa, né? Mas é muito comum no nosso discurso, por exemplo, político, dizerem, né, não, a economia é como em casa, né? Se no final do mês faltar dinheiro, nós temos que, temos que fazer empréstimos. Então, nós temos que cuidar do orçamento como se cuida do orçamento de casa. E tudo, claro, temos que fazer o dever de casa, né? Nós só não nos damos conta que a palavra dever de casa é um absurdo para uma tarefa do mundo público, né? É ridícula, porque evidentemente o dever de casa pressupõe uma relação de autoridade, de formação, né? Enfim, que não está presente nessa esfera do mundo público, só é possível porque nós nos acostumamos a olhar o mundo público com o olhar da intimidade. Nós nos acostumamos a suprimir o polo político na sua identidade própria, constitutiva daquilo que é o mundo público, né? E nos obrigamos a olhar o polo, né, público como se fosse a nossa casa. Convenhamos que eu estou bem mais interessado na capacidade, ou deveria estar, na capacidade de gerir a cena pública do que na intimidade, né? A intimidade aí, agora, ela invade como parâmetro, como se, de novo, a competência, e cá entre nós, em geral, suposta, né, do indivíduo, de gerir suas relações pessoais, né, de uma maneira, enfim, desejável, pudesse migrar para a cena pública, né? E aí a gente se encontra numa encrenca. Se encontra numa encrenca porque nós todos sabemos que a vida pessoal verdadeira ela é muito mais complexa, cheia de abismos, cheia de dificuldades, do que esse ser transparente que na cena pública ri, né, posa com a família, posa com os amigos, enfim, aí começa essa tortura, mas ele não pagou um cheque, não sei quanto, né? Enfim, eu também não paguei, né? Enfim, como é que eu faço? Eu voto ou não voto nele, né? Enfim, esse é o parâmetro da intimidade que passa a invadir o nosso olhar, né, da cena pública e nos constrange, então, a construir uma política, né, derivada desse olhar. Eu queria citar um pedacinho de um autor, enfim, norte-americano, Paul Auster. Não sei se todos vocês conhecem, né, e que tem um livro bastante bonito, tem uma obra do Auster é muito bonita, mas esse em particular, que se chama Invenção da Solidão.
em que o narrador diz o seguinte: a atualidade na qual ele se encontrava, ele tinha a impressão de observá-la de um ponto de vista que se situava no futuro. E o presente passado parecia tão ultrapassado que mesmo as atrocidades do dia, que normalmente o teriam indignado, lhe pareciam distantes, como se essa voz sobre as ondas tivesse lido a crônica de uma civilização perdida. Mais tarde, em um momento de maior lucidez, ele chamaria essa sensação de nostalgia do presente. Eu escolhi esse trecho, que eu acho que ele é muito, muito lúcido, né, na verdade, da situação que nós vivemos. Quer dizer, essa ideia de que você transmite um mundo, você até compactua, vem nesse mundo do Jornal das 8, e aproveita para comprar fechaduras mais eficientes para evitar que o mundo da televisão pule para fora. O importante é que o home theater seja bom, e que também as trancas da porta sejam melhores ainda, porque certamente eu não quero que aquele mundo me pertença. Então, qual que é a minha estratégia em geral? A estratégia que nós conhecemos nas grandes cidades: condomínios fechados, guetos invertidos. Nós passamos a achar normal que no mundo público nós possamos nos proteger, como se nós não tivéssemos nada a ver com isso, num mundo que nós vamos construindo, e no caso do narrador aqui do Paul Auster, com grande sofisticação, daquilo que está fora de nós. Nós aprendemos, então, a viver na lógica do gueto às avessas. O problema é que o Paul Auster, vive em Nova York, tem outros problemas. Eu me perguntei, como é que a gente poderia transferir essa lógica da intimidade para uma cena mais nossa, para um cotidiano mais nosso, mais próximo, muitas vezes, das raízes de cada um de nós. Aí eu pensei na Macabeia, essa personagem extraordinária da Clarice Lispector, que, na hora da estrela, vivencia um roteiro, na cidade grande. À primeira vista, eu concedo inteiramente, Macabeia e o narrador do Paul Auster não tem absolutamente nada a ver. O Paul Auster é um leitor de Proust, leitor de literatura russa, e o seu mundo é um mundo de viagem por esse universo intelectual. Nossa Macabeia, é uma pobre nordestina, sem família, e que se vê jogada, na cidade do Rio de Janeiro, no cenário urbano do Rio de Janeiro, para vivenciar, essa busca da sua hora de estrela. Então, aparentemente, são dois personagens que não têm contato nenhum. À medida que eu li de novo o livro, eu achei que é desafiante no contexto brasileiro é pensar um pouco a especificidade da nossa vivência brasileira do extremo da intimidade. Ou, se vocês preferirem, no caso da Macabeia, do extremo da solidão. O que é a solidão brasileira? Porque a trajetória da Macabeia é muito elucidativa. Por quê? É uma jovem nordestina, feia, sem atrativos que permitissem que ela tivesse, uma recepção na cidade de outra natureza, com um trabalho humilde, e que sumiu a família. É isso que me chamou a atenção. Por quê? Porque no caso da história brasileira, nós sabemos que a gente tem uma constituição da sociabilidade certamente diferente das sociedades liberais anglo-saxônicas, porque a família, como núcleo de inserção e de formação da identidade, permaneceu entre nós fortemente até muito recentemente. Em muitas partes do Brasil ainda, a identidade primária das pessoas é dada pelo círculo imediato. O que nós estamos vivendo hoje nas grandes cidades já não é mais isso. É muito mais ao processo da Macabeia. São pessoas que foram desenraizadas muitas vezes, talvez nós mesmos, da cena familiar, da cena cultural, da cena patrimonial, e foram lançados em cidades que não as acolhem. E não as acolhe duplamente. Em primeiro lugar, porque não há família mais para acolhê-las. E as famílias são trucidadas, literalmente, no ambiente urbano. O ambiente urbano, ele dificulta extremamente a reconstituição, ainda que várias comunidades procurem isso, dificulta essa reconstituição do mundo familiar como do mundo identitário. E Macabeia é mais paradigmática ainda. Por quê? Porque ela sequer tem ligação familiar, ela é totalmente desenraizada, ela é totalmente jogada na cena urbana,
né? E para ela resta o quê? Resta o desejo da sua hora, né? A sua hora de identidade. Então, quer dizer, nessa tragédia, digamos assim, brasileira da Macabeia, eu acho que a gente pode encontrar, enfim, uma figuração, né, bastante mais quente, digamos assim, bastante mais próxima do que nós vivemos, né? E essa trajetória me convenceu ainda mais quando ela arruma um namorado. Porque nós sabemos que, sim, ela era totalmente solitária, ela trabalha como datilógrafo, não tem lá muito sucesso, né? O patrão só não a demite porque, enfim, tem pena. Nessa trajetória, ela encontra Olímpico de Jesus, nome extraordinário, né? Olímpico de Jesus, que, como ela vem, enfim, né, vem do Nordeste, né, como ela também se sente desenraizada, eles só têm uma conversa muito rala sobre lembranças da infância, que se resume, enfim, a culinária, né, a rapaduras e coisas do gênero, e mal conseguem, enfim, conversar. Mas o Olímpico de Jesus é um peso interessante nessa história, porque ele é extremamente ambicioso, né? Enfim, ele maltrata, né, a namorada o tempo todo, né, na sua ambição, ele quer ser deputado, né? Ele diz que a inteligência dele tem de ser reconhecida, e é curioso porque é um personagem incômodo, porque nós, infelizmente, reconhecemos a trajetória de muitos dos nossos homens públicos, né? Você não tem, né, diz a Clarice Lispector, ele sabe fazer discursos vazios, né? Esse é o sinal de inteligência maior que ele tem. Não tem bom senso, não tem capacidade de ouvir o outro, tem ambição, né? Por que ele é curioso? Porque, na verdade, ele é um Brasil mais antigo ainda do que a Macabeia. Como é que ele resolve essa ambição? Ele resolve essa ambição buscando o antigo caminho da família. Ele percebe que a Macabeia não vai lhe dar isso e troca de namorada, passa a namorar a Glória, né, uma moça, curiosamente, né, ele diz uma moça gorda, né, assim, mas, então, portanto, ele vê, oba, né, gorda, então, provavelmente terá muitos filhos e tem família, uma família do Sul, será é um polo de ascensão, será um polo de ascensão para ele que permitirá a velha estratégia de usar da família, né, do ambiente da família, para dominar o mundo público. Mas o mundo público, ele é figurado como o quê? Ele é vazio, ele é a pura ambição, é o mundo que terá de me reconhecer. O pronome na primeira pessoa, né, domina a ambição, né, domina a ambição do Olímpico. A ideia de que o mundo público possa ter uma identidade do público, possa ter uma identidade para além, digamos assim, da ambição de cada um, sequer passa na cabeça do personagem, né? Eu acho que um personagem, pelo menos a mim, me incomoda muito, né, exatamente porque eu me vejo muito refletido enquanto brasileiro nesse personagem, né? É impossível não reconhecer nesse personagem uma parte da constituição da nossa relação com a política, né? A relação da individualidade estrita do eu com o mundo público, quer dizer, um mundo público vazio, o mundo público do Olímpico é vazio, né? Ora, a Macabeia, gente, ela não ambiciona entrar na cena pública, ela nem poderia ambicionar entrar na cena pública. Como diz a Clarice Lispector, ela era calada, né, por não ter o que dizer, mas gostava de ruídos. Isso não se traduz, na verdade, numa ausência de aspiração pela vida na cidade, se traduz no fato de uma impossibilidade dela viver na cidade, né? E o que me chamou a atenção mais tarde é que ela tem um prazer também, né? E o prazer é a solidão. Tem um trecho, um dia que ela consegue, enfim, né, um dia de folga, mas folga, enfim, ela inventa uma dor de dente ou coisa semelhante, fica no quarto infecto onde ela vive, né, e vai descrever, então, o imenso prazer da intimidade, né? Macabeia vai dizer, a Clarice Lispector vai dizer, né, tinha um quarto só para ela, mal acreditava que usufruía o espaço, e nenhuma palavra era ouvida, então dançou num ato de absoluta coragem, pois a tia não a entenderia. Dançava e rodopiava, porque ao estar sozinha se tornava livre. E a Clarice Lispector separa letra por letra, né, do livre. Usufruía de tudo, da arduamente conseguida solidão. Do rádio de pilha tocando o mais alto possível, da vastidão do quarto sem as Marias, né? Então, a identidade de Macabeia, por incrível que pareça, ela encontra o prazer, encontra a liberdade, né? Clarice Lispector sublinha a liberdade, do mesmo jeito
né, no tecido urbano que o sofisticado narrador do Paul Auster. A liberdade vem da solidão. Para terminar com a Macabeia, enfim, eu gostaria de ficar mais com ela, com vocês, mas o que eu queria retirar disso é que essa hipertrofia da intimidade destrói, na verdade, né, o mundo público. Destrói a possibilidade que nós possamos responder à pergunta, quem sou eu? Né, e que possamos, então, no tema que eu escolhi, sequer visar bem público. Não há bem público algum, né, o mundo se esfacela em particularidades, a minha vida é tentar reconstruir na intimidade um jeito de lidar, né, com a fragmentação total do mundo. Essa fragmentação total, né, nos torna antipolíticos no sentido clássico, incapazes de visar bem público. E é por isso que cada um de nós pertence à cena pública dizendo sempre eu. Ora, né, até prova em contrário, a somatória dos desejos de cada um de nós dificilmente produzirá bem público. Bem público, no fundo, é uma coisa simples. É aquilo que nós conseguimos olhar e dizer que é um bem para todos. Se nós formos capazes de dizer tal coisa, né, uma lei, né, a construção de uma barragem, enfim, coisas do gênero, assim, é um bem para todos, isso é um bem público. Não é preciso grandes metafísicas para dizer que se trata de um bem público, né? O problema é que esse mergulho na intimidade nos torna totalmente incapazes de passar, né, do eu para o nós. A balança, então, ela inverte. E o nós não se produz na somatória de eus. Agora, outra cena que eu queria conversar com vocês, assim, é que nós também conhecemos no século XX, longamente, nesse longuíssimo século XX, o contrário, né? O ator que mergulhou inteiramente na ação. O ator que, enfim, né, acreditou profundamente que seria capaz de fazer, né, o mundo. Né, reconstruir o mundo. E também é uma cena muito próxima da gente, né? Tanto, enfim, a ideia da revolução, a ideia de que é possível refazer o mundo do zero, né, é também a descrição da nossa modernidade. A modernidade é também a era das revoluções, né? Então, imaginar que a modernidade, né, foi produzindo um indivíduo cada vez mais mergulhado em si mesmo é uma verdade, mas de outro é uma descrição parcial, digamos, né, da construção da modernidade, se nós esquecermos, né, o outro polo, né, o polo, né, das revoluções. E aí nós vamos encontrar um personagem totalmente diferente, né, que é o personagem do revolucionário. Né. E o exemplo que eu assim, para ajudar na nossa conversa, é um livro que hoje é um pouco esquecido, Anatole France. Né? A geração dos modernistas do Brasil leu muito Anatole France, gostava muito de Anatole France, é um grande escritor. Hoje é um pouco esquecido no Brasil, já foi muito traduzido, né, mas hoje a gente lê pouco, mas esse livro, Os Deuses Têm Sede, eu acho que é um livro muito, muito bom. Ele trata, né, enfim, Os Deuses Têm Sede, trata da Revolução Francesa, mais particularmente do terror. O Anatole France também é um homem de esquerda, né, também vem da esquerda republicana francesa. Muito cedo, o pai dele tinha uma livraria, ele tomou contato com a Revolução Francesa, com as fontes da Revolução Francesa, mas é um livro muito interessante porque o personagem não é Saint-Just, não é Robespierre, é um homem, enfim, né, que poderia perfeitamente ser um de nós, um homem que se entrega à nação. Né? O personagem se chama Évariste Gamelin, né, é um pintor discípulo do Davi, do grande Davi. Ele, enfim, é um pintor, ele faz parte ali da seção do Pont Neuf, né, da seção revolucionária, mas não tem grandes importância. Aliás, ele sequer tinha dinheiro para ser da seção, mas para quebrar o galho dele, ele entrou e vive convictamente essa fé revolucionária. Então, ele percebe claramente, enfim, ele faz fila para pegar pão às 5 horas da manhã, né, é um jovem, né, enfim, como a idade dele é mais fácil, né, completamente tomado pela filosofia, tem uma crença na filosofia, enfim, né, ou no caso em particular em Rousseau, né? Que com a idade a gente aprende a não acreditar tanto assim na filosofia, né? Mas aos 20 anos a gente acredita muito, e Rousseau é encantador mesmo, né? Rousseau, a grande dificuldade do Rousseau é porque escreve bem demais. Então, assim, você fica sem saber muito bem se dá para não acreditar naquilo, está tão bem feito, né? E foi esse o impacto de Rousseau, quer dizer, Rousseau tem uma recepção
romântica, vamos dizer assim, durante a Revolução, que provavelmente não coincidia muito com o temperamento complexo, para dizer o mínimo, do escritor. Mas Rousseau, lido, quem aqui leu Rousseau sabe, é um pensador, enfim, terrivelmente encantador. Primeiro que escreve maravilhosamente bem. Rousseau é assim, você lê, entende tudo e não tem que voltar. Quer dizer, entende tudo, evidentemente, há um elemento de sedução voluntária em Rousseau que provoca esse efeito. E Gamelin, esse jovem bonito, é preciso acrescentar, é importante na história, é um jovem bonito, sedutor, mas tímido, enfim, arruma uma namorada, mas todo reservado, vive nesse universo rousseauista da crença revolucionária. Mas, num primeiro momento, essa crença ela tem esse elemento do bom senso. Em que sentido? Ele sabe, antes de mais nada, que se a revolução andar para trás, ele, socialmente, voltará a uma posição inequivocamente inferior. Então, a fé, eu estou usando a palavra fé aqui, propositalmente, a fé do Gamelin é respingada e temperada por esse bom senso de uma leitura correta da sua posição na sociedade. Nesse momento, ele é, enfim, esse discípulo encantador de Davi e de Rousseau. Quer dizer, então, essa é uma cena, gente, com a qual a gente também se identifica. Agora, eu queria explorar com vocês o segundo momento dessa cena. A percepção da realidade vai desaparecendo em torno do quê? Da universalização dos valores. Gamelin, que era membro simplesmente de uma seção política, aliás, decadente, vai ser tragado para a máquina do terror, para o interior da máquina do terror, em que todas as categorias com as quais ele olhava o mundo serão tornadas categorias universais. E aí a gente encontra esse paradigma da ação política que foi o jacobinismo. A fase do terror na França vai coincidir com a construção desse grande paradigma da relação do eu com o nós, que é o paradigma jacobino. Ele, que era grande admirador do Marat, porque defendia o bem público, justamente, passará então, será tocado pela figura do Robespierre. Ele vai ser tocado pela figura do Robespierre, e é curioso porque ele também terá o impacto da figura do Robespierre começando a frequentar o clube dos jacobinos, ali na Rue Saint-Honoré, em Paris, onde, enfim. Mas então ele se torna membro de um tribunal revolucionário. Enfim, a função desse tribunal era, evidentemente, mandar para a guilhotina o maior número de pessoas possível, porque o terror ele engendra a si mesmo. Então, a partir de um determinado momento, nenhum processo é mais passível de nenhuma racionalização, senão esse medo paranoico do outro. O outro também, nesse processo, vai sendo tragado. Assim como a intimidade vai tragar o outro pelo seu desaparecimento, o terror, quer dizer, a ação política tornada totalmente universal, traga o outro, porque o outro é totalmente submetido no universal. O que constrói nosso mundo, que humaniza o mundo, que é isso, que é a confusão, o fato de que, enfim, que a gente muda de ideia, que nenhuma teoria é totalizante, desaparece com o jacobinismo nessa fascinação do universal. O universal simplifica o mundo, o bem e o mal se tornam claros. Convenhamos, se nós sabemos onde está o bem, onde está o mal, é fácil agir. Se toda vez que nós fôssemos confrontados a um dilema, seja ele moral, seja ele político, soubéssemos onde está o bem, onde está o mal, tivéssemos essa íntima convicção, a vida política seria, num certo sentido, muito simples. É isso que eu acho que o Anatole France conseguiu captar tão bem, que é justamente a vida se simplifica. Ora, e o que eu queria, então, compartilhar com vocês é isso, quer dizer, no outro extremo, do bem público, o bem público tornado universal, ele traga a política também, ele destrói o mundo humano da política. O jacobinismo é tão antipolítico quanto a solidão, porque, como no caso da solidão, eu não preciso do outro. E eu acho que Robespierre, pelo menos a mim, enfim, é uma figura que fascina, porque nós não podemos esquecer que a armadilha do Robespierre é que, enfim, depois foi traduzido como um monstro, essas coisas todas, nem Saint-Just, nem Robespierre eram monstros. O grande perigo dos dois, talvez, fosse justamente que eles eram virtuosos. Em que sentidos? É que, de fato, eles acreditavam que eram capazes de fazer o bem público.
que eram de fato capazes de dizer do bem público, né? E não que fossem monstros. Evidentemente, enquanto atores, foram totalmente monstruosos. A fase do terror é totalmente monstruosa, assim como né, a repetição do terror que nós assistimos ao longo do século XX, né? Mas o que é mais, digamos assim, que para a nossa conversa, que mais me espanta e que eu acho, do fundo, que mais me dá medo, é o fato de que Robespierre, como Saint-Just, eram homens, do ponto de vista das intenções, do sentido de querer fazer o bem público, eram homens que de fato acreditavam nisso. Ora, né, também eles são atores que destroem o mundo público, né? Destroem o mundo público, e talvez é isso que é né, eu terminar a minha fala, eu acho que talvez que a gente pudesse imaginar que o mundo público, né, para ser reconstituído nesse nosso século, né, ele terá de ser o espelho de uma complexidade, né, de uma pluralidade, que não aceita ser aprisionado nem nas tiranias da intimidade e nem nas tiranias do universal, né? Provavelmente o mundo público é menos charmoso, menos, enfim, poderoso, mas, né, espero eu, mais humano, se nós conseguirmos traduzi-lo, né, na complexidade das nossas relações e nas dificuldades que nós temos, sim, de olhar o outro, né, que é o paradigma, né, a meu ver, necessário olhar o outro da construção de um espaço público. E aí talvez a gente possa falar de uma maneira melhor, de uma balança, que não vai se equilibrar, né, não vai parar, não é bom que pare, mas que também, né, não vai pender nem para o nosso, né, o peso, e nem, né, para o eu, que são as duas únicas maneiras que eu conheço de estabilizar uma balança, né, de armazém, como a gente conhecia nas cidades do interior do Brasil. Você falou em Norbert Elias, né, a balança de poder, e ele estudou em pequenos detalhes o processo civilizador, né? Você não acha que, por tudo isso que a gente está vivendo, principalmente no mundo urbano, a gente está num processo descivilizador? Eu diria, infelizmente, porque uma das coisas com a qual eu não concordo no Norbert Elias, que o Norbert Elias, que é um pensador extraordinário, um sociólogo extraordinário, mas ele tem ainda uma confiança no progresso que eu, infelizmente, não consigo compartilhar. Pelo menos não é dizer que nós não melhoramos, isso seria irracional. Mas Norbert Elias ainda tem essa confiança que, de fato, os processos sociais podem ser entendidos pela lógica do progresso. Eu penso que, de fato, nós podemos dizer que há progresso, basta ver a situação das mulheres, então, há progresso, sim, nos mecanismos sociais, mas aí que eu infelizmente, concordo com você. Mas o progresso, ele não existe na mão única, há também regressão, né? Há, por exemplo, né, um fenômeno que o Sêneca estuda tanto quanto ele, há incivilidades, né? A gente perde civilidade. Ele falava muito em nível de consciência, e isso nós não alcançamos, né? Uma mudança de nível de consciência. Ou se alcançamos, como você disse muito bem no começo, também regredimos, né? Nós, por exemplo, na questão da etiqueta, que, aliás, o Renato Giannini estuda muito bem, foi um pioneiro nesse estudo no Brasil, nós passamos a ver a etiqueta, num determinado momento, como algo justamente que é contrário à espontaneidade, como algo que diz mal da pessoa. Uma pessoa que, enfim, segue etiquetas, a gente tende, principalmente no Brasil, a gente tende a achar que, enfim, é uma pessoa difícil de conviver. E eu acho que o Renato, na esteira, inclusive, dos estudos do Norbert Elias, mostrou muito bem que é justamente o contrário. Quer dizer, a etiqueta, na maior parte das vezes, ela facilita com que nós possamos conviver com civilidade, como você lembrou, né, com as pessoas em geral, sem que nós exijamos dos outros um excesso de, enfim, né, de cortesia e de amizade, que não é normal que a gente tenha no ambiente, e, ao mesmo tempo, não sejamos agressivos. Porque no Brasil a gente sabe que a intimidade, né, rapidamente dá, né, ela dá uma passagem para a violência. Na medida que você demanda do outro algo mais do que a cortesia, do que a etiqueta, do que as regras, né, a maior parte das vezes nós não vamos obter, né? Então, rapidamente, o código da não etiqueta é o código da violência e não da civilidade. E o Richard Sennett mostra que o código da intimidade, ele degrada a civilidade, não eleva. Então, por isso que, infelizmente, nesse sentido, né, nós regredimos. O código de civilidade pode ser chato, pode ser, mas nos protege também, permite que a balança do eu-nós seja mais equilibrada do que do mundo totalmente sem regras, sem etiquetas, porque aí a balança faz assim, de novo. Ora, a etiqueta nos ajuda justamente a diminuir essa tensão,
E a civilidade é justamente para diminuir essa tensão. Isso que o Richardson trabalha muito bem. E no caso brasileiro, aí nós somos, porque eu não gosto, mas de jeito nenhum, dessa ideia da leitura do Brasil pelo paradigma do atraso ou da falta. Eu acho que, enfim, não há, obviamente, o paradigma comparativo é outra coisa, né? Mas, nesse sentido, nós estamos na frente. Quer dizer, essa incivilidade ou a informalidade que veio a ser a tônica em outras sociedades, nós realizamos o seu extremo enquanto sociedade muito antes. Então, nós somos vanguarda nisso. Então, acho que cada sociedade, essa é uma lição boa, cada sociedade tem que ser lida por aquilo que ela é, né, pelas suas particularidades, e a força do Norbert Elias, aí que eu acho interesse, nós temos que ser capazes de apreender nossas particularidades até para apreender as nossas eventuais universalidades, aquilo que nós compartilhamos com os outros. Então, em muitos setores nós somos vanguardas, infelizmente, às vezes, da incivilidade. Não só, tem coisas muito boas, evidentemente, mas isso, por exemplo, nós antecipamos uma sociedade sem etiqueta. Professor Newton, o senhor diz o seguinte: o individualismo será certamente a marca do século XXI. Com tantos movimentos sociais, no sentido de envolver a comunidade, para ter uma postura mais cidadã, quer dizer, olhar mais o outro, como fica essa afirmação? Olha, eu acho que justamente se eu partir da ideia da balança, por isso, quer dizer, eu acho que eu não espero e não acho que a marca do século XXI, eu mais espero do que acho, para dizer a verdade, porque, enfim, eu desconfio muito de previsões no campo das ciências sociais, da filosofia, mas eu mais espero que essa balança não vá pender, né, para um dos lados de maneira conclusiva. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que se nós não levarmos em conta, quer dizer, que essa ideia do indivíduo, da construção do indivíduo como mônada, né, portanto, como autorreferente, é uma marca do nosso tempo, nós corremos o risco justamente de virarmos gamelã, quer dizer, a ação política ser totalizada. Você acha que não tem como, nós não vamos abrir mão, e aí, né, o senhor lembrou muito bem, nós não vamos abrir mão disso, até por uma razão muito simples, nós não temos, enquanto sociedade, enquanto tempo, enquanto cultura, o que colocar no lugar. Se eu tentar simplesmente desconhecer essa minha necessidade de construção da minha personalidade, do meu eu, enquanto indivíduo, eu não tenho o que colocar no lugar. E se eu não tenho o que eu colocar no lugar, eu coloco Robespierre. Eu terei que encontrar o outro polo. Então, eu acho que o nosso século, né, nós não temos como deixar de lado o fato de que nós vamos agir como indivíduos e que nós vamos continuar como indivíduos, muitas vezes nas nossas ações sociais, olhando, sim, interesse social, mas também olhando interesse individual. O que eu acho que as sociedades liberais, né, ou ditas liberais, têm, num certo sentido, de facilitador, é que há menos pudor, em certos momentos, em dizer que se trata de um interesse pessoal. Isso, para nós brasileiros, às vezes é ruim, né? O sujeito está aqui defendendo interesse, que coisa mais esquisita, né? De fato, incomoda por isso que você está dizendo. Num país como o Brasil, isso incomoda muito pelas necessidades que nós temos, né? Mas tem um fator aí interessante, porque, digamos que quando a pessoa nomeia o interesse, permite que eu trate o interesse como interesse, né? Portanto, que eu negocie, que eu diga, olha, você está querendo receber tanto por tal trabalho, não vale, eu te pago tanto. O grande problema é que, numa sociedade como a nossa, e eu acho que o interesse é constituidor, né, enfim, da relação do homem com o mundo, né, de qualquer maneira, muitas vezes a gente mascara o interesse. E o interesse mascarado, ele é socialmente muito mais difícil de lidar do que o interesse explícito como interesse, né? E a gente não pode esquecer, gente, que Cícero, quando ele fala da república, da rex pública, da grande definição que o Ocidente herdou do que é a coisa pública, então a gente já sai, por isso o nome do bem comum, a gente já fica imaginando que a república, né, e a república do passado em especial, era aquela capacidade de visar um bem, né, transcendente, né, todos os homens visavam igualmente o bem transcendente, né? A verdade é que Cícero fala do interesse comum, Cícero não fala de bem comum, a definição que ele dá é capacidade de erigir bem comum, não, a capacidade de erigir interesse comum. Então, Cícero, nesse sentido, tinha uma fineza de percepção, né, de que bem comum
é excessivo, que é melhor falar de interesse comum, e que eu acho que permite, muitas vezes, justamente, né, diminuindo o que a gente está entendendo por bem comum, ações sociais relevantes. Eu não apostaria, digamos assim, de tentar construir uma sociedade, ou tentar agir socialmente, que eu acho que é mais apropriado para o nosso tempo, desconhecendo o fato que nós não vamos abrir mão, né, de nos vermos como indivíduos. Porque o paradigma que nos resta é o jacobino. Se nós formos agir no público, né, digamos assim, se entregando inteiramente, nós vamos virar o gamelã. Nós vamos perder a ideia de que há interesses também, há individualidades que a gente quer preservar. Né? Há um lar que a gente quer chegar em casa de noite, não tem nada de errado nisso. Né? Não acho que isso é contraditório com a ação social. É contraditório com a ação social universal. Porque, enfim, eu deveria estar, chegando em casa, pensar sobre o universal. Né? Afinal, era uma conferência sobre Ana Arendt, eu devia ter chegado em casa para refletir sobre Ana Arendt, o que, enfim, né? Não é verdade. A nossa vida, eu acho que vai continuar, e tomara que continue assim. Né? Porque eu não sou pessimista em relação à modernidade nesse sentido. Eu acho que há muita coisa que a modernidade nos deu e que eu não acho que a gente deveria abrir mão, não. Sabe? Uma delas é, de fato, uma clareza do que seja liberdade de ação. Talvez, para isso, eu tenha abdicado em excesso da ideia da liberdade vivida no público. Eu tenha caído na ilusão oposta, mas eu acho que a gente não deve abrir mão na sua sociedade, nem conseguirá, ou produziremos sociedades autoritárias, ou se não totalitárias.